E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Vitória no Barradão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Leão segue se complicando nesse início de Brasileirão, mas antes de tudo isso, aproveito para convidar você a se inscrever no canal, deixar a sua curtida, o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, porque aqui a gente sempre dá uma atenção especial para o futebol baiano. Vamos falar sobre essa partida, primeiro com o que aconteceu dentro de campo, né? A torcida rubro-negra fez uma belíssima festa no Barradão. Vitória não vem de uma boa fase, não vinha de uma boa fase antes da bola rolar, já eram 7 jogos com apenas uma vitória, né? Uma sequência aí com vários tropeços que doeram bastante no torcedor. A queda na final do Campeonato Baiano para o Bahia, a estreia ruim no Campeonato Brasileiro, a estreia ruim na Sul-Americana. Então um acúmulo de frustrações que poderia até afastar alguns torcedores do estádio, mas não foi isso que aconteceu neste domingo no Barradão, casa cheia, torcida vibrante apoiando os 90 minutos, só que dentro de campo, dentro das quatro linhas, quem parecia estar mais confortável, quem parecia se sentir em casa, era o time do Flamengo. O Flamengo foi muito dominante, principalmente no primeiro tempo, se impôs bastante contra o Vitória e começou o jogo logo numa blitz. Teve duas grandes oportunidades logo de cara, né? Teve a bola do Gerson, que ele recebe uma bola recuada, ele bate para a defesa do Lucas Arcanjo, também um cabeceio do Everton Cebolinha que foi raspando a trave, acho que metade do estádio viu o gol naquele momento, mas o Flamengo não teve pontaria. O Flamengo teve um primeiro tempo de muito volume, de muito domínio, controle da partida, mas de não dar trabalho para o goleiro Lucas Arcanjo efetivamente, né? Porque a única defesa que o Arcanjo faz nos primeiros 45 minutos é desse lance do Gerson. De resto, o Flamengo joga muitas bolas tortas, né, sem direção. O Juninho também não estava na noite mais feliz em relação a finalizações. Recebe uma bola muito bem lançada, cara a cara com o goleiro e bate mal demais. Também tem um chute dele, que aí sim um chute mais venenoso, que a bola vai explodir no travessão. Então o Flamengo acabou pecando na finalização das jogadas, na conclusão das jogadas, e talvez por isso o jogo tenha se arrastado com 0-0 até o intervalo, porque o Vitória pouco fez no primeiro tempo. O único lance do Vitória que a gente pode pontuar é a subida do Jamerson pela esquerda, ele puxa para a perna direita, que nem é a boa, e finaliza do jeito que deu. Mesmo assim foi um chute firme, mas nas mãos do goleiro Rossi, que fez a defesa sem muitos sustos. Então o jogo foi para o intervalo no 0-0 e para o Vitória, pela dominância do Flamengo na partida, isso era lucro até então. No segundo tempo, o Vitória conseguiu segurar melhor o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos de jogo, sofreu pouco com as investidas do Flamengo. O Flamengo estava tendo dificuldade agora para finalizar com algum perigo no gol, né? O time até tentava uma coisa ou outra, o Gerson bateu de fora para a defesa do Lucas Arcanjo, mas faltavam alternativas mais perigosas de fato para a equipe do Flamengo, né? O time não estava conseguindo criar como estava fazendo no primeiro tempo, embora ainda tivesse o domínio da partida. Até que sai o primeiro gol do jogo, né? Um gol de raríssima felicidade ali do Arrascaeta. Tem o vacilo do Janderson, que deve ser pontuado no lance do gol. Ele tenta passar segurando a bola no meio de 3. Janderson, que fez uma partida de prender muito a bola. O Janderson em muitos momentos foi um jogador mais liso, surpreendentemente, ali no meio campo ataque do Vitória, porque conseguiu se desvencilhar da marcação em alguns momentos, conseguiu arrastar a bola por alguns metros em momentos em que o Vitória estava tentando algum escape, mas poucas vezes ele conseguiu acertar o que fazer com a bola. Então, se o jogo tinha que seguir com um passe ali no lado, ele acabava prendendo demais e perdia. Se ele tinha que tentar conectar um passe rápido para já agilizar a rodada, ele prendia mais um pouco a bola. Um jogador que segurou muito, reteve muito a posse da bola e acabou prejudicando o andamento do jogo do Vitória em muitos momentos. E esse talvez tenha sido o principal dos erros dele na noite deste domingo, porque ele tenta sair do meio de 3 com a bola, né, vai voltando, procurando um espaço, mas o Arrascaeta muito bem, faz o bote, fica com a bola, um bote limpo, ainda dribla 2 e dá de biquinho. É um recurso pouquíssimo utilizado, né? Na minha mente veio imediatamente o Ronaldo na Copa de 2002. É uma associação comum, né, do gol de bico com o gol de Ronaldo em 2002, mas a estética do gol também foi parecida, né? Porque foi na mesma quina da grande área, a bola também foi devagarzinha, foi buscando o mesmo canto. Foi um gol esteticamente parecido ao de Ronaldo contra a Turquia na semifinal.
e o Arrascaeta conseguiu, né, tirar do Lucas Arcanjo, mesmo tendo sido um chute um pouco mais devagar, mas foi muito bem colocado, né, difícil para o Arcanjo, 1-0 para o Flamengo, e depois que o gol do Flamengo é feito, o Vitória tenta se jogar um pouco mais para o ataque, né, entra Fabri, entra o Wellington Rato, e aí o jogo fica um pouco mais aberto, né, o Vitória tentando subir e o Flamengo aproveitando um pouco do que tinha de espaço, às vezes até nessas costas dos ataques tentados pelo Vitória. Mas o Wellington Rato só precisou de 3 minutos em campo para fazer a diferença. E aqui eu volto no que eu já falei no vídeo da tier list há 1 ou 2 semanas. O Wellington Rato pode e deve ser útil nessa temporada com a camisa do Vitória. O Wellington Rato já mostrou que é um jogador muito inteligente do ponto de vista de encontrar opções de jogadas, de encontrar jogadores em boas condições de finalizar, dá muitas assistências em média por temporada, já tem muitas assistências com a camisa do Vitória, mesmo rendendo abaixo, o momento dele não é bacana, ele não vem ajudando o suficiente para ser considerado um titular, mas eu acredito que ele pode ganhar essa vaga. Acho que o Wellington Rato ainda pode ser muito útil nesse ano de 2025 do Leão, só precisa se encaixar, também passar pelas turbulências pessoais que está passando, que já foram colocadas à tona, mas sem grandes esclarecimentos, porque não devem ser esclarecidas. O que compete à vida pessoal do Wellington Rato compete apenas a ele próprio, não aos torcedores, não à imprensa, mas espero que se resolva e que ele possa se dedicar 110% ao futebol, como de praxe, porque acho que ele pode ser importante nessa virada de chave do Leão, né, que tem que acontecer o quanto antes. E num chute, um bom chute de fora da área ali, né, ele arriscou, tem essa característica de tentar o chute colocado de fora da área, a bola desviou no Gerson, matou o Rossi, 1-1, o Vitória cresceu no jogo, depois do segundo marcado, a torcida reacendeu, voltou a gritar a plenos pulmões, já estava apoiando, né, mas um pouco mais tímida, né, pelo gol sofrido e pela impotência do time dentro do jogo, mas voltou a gritar a plenos pulmões, o time cresceu nesse embalo também, e o Rossi quase entrega o ouro para o Vitória, né, ele sai errado, o Mateuzinho de cabeça recoloca a bola na confusão, ela sobra para o Fabri, e o Fabri tem ali uma chance meio que cara a cara, né, a marcação estava próxima dele, então ele não estava o mais confortável possível com a bola, mas ele estava com o gol limpo com o Rossi na frente dele, né, para ele escolher onde bater, ele acabou batendo em cima do Rossi, acho que se precipitou um pouco em querer bater a qualquer custo na bola, acho que ele poderia ter tentado garantir uma posição melhor para esse chute, né, se cercado melhor da marcação que estava chegando ali na esquerda, para fazer um chute em pé, né, que ele bate meio deslizando, colocar mais direção na bola. Então o Fabri perde uma grande chance e é aquela velha máxima, quem não faz toma. Logo depois o Vitória acaba se deixando um pouco exposto ali na lateral, o Michael dá uma boa enfiada de bola na esquerda para o Luiz Araújo, que cruza na medida para o Wellington Rato que para o Bruno Henrique marcar o segundo gol do Flamengo, 2-1 para o Flamengo. Ainda teve uma tentativa do Vitória com Baralhas de fora, mas nada muito perigoso para o gol do Rossi. O jogo ficou realmente no 2-1 para o Flamengo, que, sendo bem honesto, foi quem mereceu de fato vencer, quem realmente criou mais, quem teve mais volume, e que se tivesse num dia bom, em termos de pontaria, com certeza teria saído do Barradão com 3-4-1, um jogo muito mais tranquilo e talvez até resolvido na primeira etapa. E para trazer um pouco do resumo, né, do que eu percebi desse jogo, eu acho que é uma partida que a gente tem que colocar muito na conta do técnico Thiago Carpini, porque a proposta do Vitória foi bastante defensiva, né, de realmente tentar segurar o ímpeto do Flamengo, de aguentar a pressão que o Flamengo iria fazer, porque o Flamengo é uma equipe extremamente qualificada tecnicamente, todo mundo sabe disso, é um dos principais favoritos para o título da Libertadores, do título do Campeonato Brasileiro, do título da Copa do Brasil, tem elenco, tem um bom técnico, vive um bom momento coletivo, estava invicto na temporada até então e continua, né, invicto sob o comando do Felipe Luiz. Então era natural que o Vitória tentasse se blindar um pouco mais, se proteger um pouco mais numa partida como essa. Só que o Vitória não teve alternativa de jogo. E mesmo falando do ponto de vista defensivo, o Vitória não foi eficaz. Logo nos primeiros minutos de jogo, quando você tem que dar uma demonstração realmente de mostrar que veio a campo, o Vitória não conseguiu. O Vitória, em 5 minutos de jogo, já tinha sofrido 2 grandes chances do Flamengo, a do Gerson e principalmente a do Everton Cebolinha de cabeça, e o Flamengo se sentiu tranquilo dentro da partida para
chegar no ataque para levar perigo quando bem entendesse, né? Quando passasse a quarta marcha conseguiria chegar. O Vitória não conseguiu se blindar da forma que gostaria e não conseguiu escapar para o ataque da forma que gostaria também. Tentou em alguns momentos, mas foi completamente ineficaz. O goleiro Rossi pouco trabalhou nesse domingo no Barradão. Então não dá para dizer que o técnico Thiago Carpini acertou. Ele pode ter acertado na teoria, no que ele pensava que seria a melhor alternativa. E eu entendo que a estratégia pensada por ele realmente talvez fosse a melhor, porque o Vitória precisava se resguardar um pouco mais num jogo como esse. Mas em termos de execução, o Vitória foi muito abaixo. Muito abaixo. E aqui alguém pode vir e fazer a ressalva. Estamos falando de um jogo contra o Flamengo, não é um jogo contra qualquer equipe, é uma equipe qualificada, é uma equipe de Série A, candidata a todos os títulos, mas o Vitória de Carpini já mostrou que consegue competir com o Flamengo. O Vitória de Carpini perdeu para o Flamengo no Barradão no ano passado com um gol sofrido na reta final da partida, já nos 90, gol de Carlinhos, por sinal. Um jogo em que o Vitória teve mais XG do que o Flamengo, né? O XG é o expected goals em inglês, né? Os gols esperados, porque existe uma métrica que cada chute do time ele é medido um valor de 0 a 1 para dizer a probabilidade que esse chute tinha de virar um gol. Então vai se somando todos os chutes do time na partida e se chega ao XG, que são os gols esperados. O Vitória teve mais gols esperados no jogo do que o Flamengo naquela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Vitória finalizou mais, o goleiro do Flamengo trabalhou mais do que o Lucas Arcanjo. E um time do Vitória que, sinceramente, eu não acredito, não concordo com alguns torcedores quando falam que o elenco do ano passado era melhor que o desse ano. Eu acho que o elenco do ano passado talvez tivesse destaques individuais mais fortes, como Alejandro, como Wagner Leonardo, como Esteves, mas em termos de uma média geral do time, eu acredito que o time desse ano é melhor sim. Não digo que é muito melhor, mas que houve uma evolução. Porque, por exemplo, naquele jogo a gente está falando de um Caio Vinícius jogando improvisado de zagueiro. A gente está falando de um Leonaldi que entra no segundo tempo e que inclusive participa diretamente do segundo gol do Flamengo por não ter feito a falta no Carlinhos quando ele era aí o último homem indo para o ataque, claramente em condição de marcar o gol. E, inclusive, fez o gol da partida. No segundo turno, teve Vitória e Flamengo também, lá no Maracanã, e foi 2-2. O Vitória colocou jogo duro contra o Flamengo. O Alejandro fez gol, se consolidou como artilheiro do Brasileirão. Então, o Vitória já bateu testa com o Flamengo, não uma, duas vezes, também dentro do Barradão. E num momento em que o conjunto parecia responder muito mais ao que o Thiago Carpini propunha do que hoje. Hoje realmente parece que o elenco trabalha por ele, o elenco corre por ele, o elenco se esforça, mas não consegue desempenhar aquilo que é planejado, porque não dá para reclamar de falta de raça, de falta de vontade. Contra a Universidade Católica do Equador também foi a mesma coisa, o time correu, o time lutou, o time quis o resultado, mas as coisas dentro de campo simplesmente não estão acontecendo. E a gente já está falando da 8ª partida com apenas uma vitória. É a pior sequência da era Carpini até aqui. Ele que chegou no ano passado com o time na zona de rebaixamento, com 6 jogos do Campeonato Brasileiro já disputados e 1 ponto. Mesmo assim, ele não emendou uma sequência de 8 jogos com apenas uma vitória naquela temporada. E isso está acontecendo agora. Então, é um cenário que preocupa, porque, como eu disse, as ideias não estão sendo convertidas dentro do campo, não estão sendo convertidas em jogo, não estão sendo convertidas em criatividade, nem em segurança defensiva. Não tem um aspecto do jogo do Vitória hoje que você analise e fale, não, isso o Vitória tem como um ponto forte. Não tem um nítido ponto forte desse time hoje. O ponto forte do Vitória tem nome e sobrenome, é Mateuzinho. Esse é o ponto forte do Vitória hoje, não tem outro. Não tem outro. Então é difícil imaginar como serão os próximos jogos do Vitória, como será a sequência de temporada do Vitória, porque tudo depende de reacordar rápido, de despertar de novo esse time rapidamente, porque o buraco em que o time se encontrou, se colocou depois dessa sequência, depois das frustrações que eu citei aqui no começo do vídeo, é difícil de entender de onde surge tudo isso.
A expectativa é claro que é de melhor, a gente torce para que os times do futebol baiano alcancem o melhor lugar possível, mas eu estou começando a ficar preocupado até pela situação do torcedor, da insatisfação do torcedor com a continuidade do trabalho do Thiago Carpini. A sequência que vem por aí também é muito dura. Defensa e Justiça fora, Atlético Mineiro, Fortaleza, Fluminense. São jogos muito complicados. E ele precisa reagir rápido para garantir aí uma sequência de temporada mais tranquila. A Vitória está zerado no Brasileirão ainda, na lanterna do campeonato. Isso não é pouca coisa. Traz a lembrança de algo muito recente, que foi o ano passado, em um sofrimento até a reta final. Já cria aquela preocupação no torcedor, e começar o Brasileirão nessa toada é muito complicado. E o Vitória sabe muito bem disso, porque viveu isso em 2024. Mas é isso, eu quero saber de você, torcedor, se você confia no trabalho do técnico Thiago Carpini, quer a manutenção. Se não, me diz aí por que ele deveria ser demitido, e você que quer a permanência dele, o que o Vitória precisa fazer nesses próximos jogos que estão vindo aí? Defensa, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, para evitar essa queda precoce aí do Thiago Carpini no Brasileirão. Me conta aí nos comentários, que eu estou curioso por esse debate, porque realmente tá difícil entender onde o Vitória se perdeu, mas precisa se encontrar o quanto antes. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, o seu comentário, compartilha com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro também, que aqui a gente fala de tudo do futebol baiano. Tá bom, galera? Valeu, tchau, tchau.